Olá pessoal, estamos finalizando o curso de Instrutor de Libras com uma discussão sobre avaliação. O que é avaliar, o que vem a ser avaliar, quem avaliar, como, por quem, e aí a gente analisa essa imagem. É pôr do sol ou amanhecer? Vai chover? Ou apenas são as nuvens do amanhecer, da alvorada ou do anoitecer? Esta água, aparentemente parada, é de um rio? É de uma lagoa? É de uma barragem? Um lago? Está circunscrito por árvores? É de uma natureza longe da cidade, da civilização, do descampamento? Tem casas ao redor? Tem famílias vivendo? Esta água é limpa? Limpa para consumo humano ou limpa para o consumo animal? É uma água poluída? Tem vida na água? É água doce ou é água salgada? Qual o tipo de vida que tem nesta água? Como ocorre a sua renovação? As pessoas navegam? São perguntas que a gente pode inferir, provocar, projetar nesta imagem. Esta árvore que apenas tem um galho, que por trás o sol nasce, esta árvore produz fruto. Este fruto é comestível para o humano ou só para o animal? Ou não produz fruto, é apenas de ornamentação? Que hora do dia aconteceu essa fotografia? Hora? O que é hora? O que é o tempo? O que é o relógio do tempo, o relógio da vida? O relógio do amor? São muitas perguntas que a gente pode ir surgindo no lado afetivo, do lado capitalista. Não tenho tempo para parar para olhar para isso. Preciso trabalhar, ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas. Eu não costumo analisar esse tipo de coisas. Eu quero coisa mais objetiva, mais produzida, eu quero mais civilização, eu quero prédios, eu quero fábricas, eu quero indústria. Cada um traz o seu olhar. E o sujeito surdo é apenas água. Nem natureza vai ser, porque não tem quase árvores, você não consegue ver. Vai ser água, num canto. E pronto. Por favor. Ou então, o sol nascendo. Por favor, só isso. De uma única imagem. E da vida como é? Então eu trago uma questão básica, elementar, fundamental, que vai fazer a diferença entre, não vou nem falar água e vinho porque eles se misturam, água e óleo, areia, pedra e água, amor e ódio que se misturam e vão transformar-se em um único indivíduo, sujeito e humano. Como conhecer o seu aluno surdo? Vai ser uma bolinha de cristal? Não tenho regras, não tenho receitas
Vou trabalhar com todos os mistérios, ou então vou dizer que ele é igual a todos os outros, enquanto o ser humano é. Enquanto sujeito aprendente de relações, de interações, de visão, de busca, de compreensão, não. E assim ele tem que ser trabalhado de forma diferenciada para que possa haver, de fato, aprendizagem significativa. Ele traz sinais caseiros, experiências, ou ele é sinalizante da Libras. Ele tem resíduo auditivo ou ele é oralizado. Ele usa órteses e próteses. Qual o comportamento que ele desenvolve? Sozinho, junto com outras pessoas ouvintes, outras pessoas surdas. Ele é meio tímido, acelerado, envolvente, envolvido. Então é preciso demonstrar a importância de conhecer as pessoas através da narrativa dos aspectos de sua vida. Como é que você vai trabalhar com um surdo? Como é a vida dele? A pergunta é ele. Você vida? Ele vai dizer sim. Calma. Para lá. Eu estou perguntando a você vida. Você pensa na vida? Pensa na vida? Já é abstrato. Você vai perguntar, você faz o que na vida? Abstrato. Dia, manhã, tarde, noite, em casa. O que? Aí sim é concreto. Mas não responde à primeira pergunta. Aí você vai ter que buscar os pais, a família que vai responder. E vai dizer exatamente o lado positivo ou o lado negativo. Ele agride, ele é agressivo, não, ele é bonzinho, ele é calmo, ele é tranquilo. Não, ele não aceita, ele não respeita, ele não entende. Não, ele me escuta, ele faz. Mas é a visão da família que pode estar cansada, tolerante ou escondendo uma realidade do qual ele não expõe. Não vai dizer que é igual? Por favor. Como chegar a essa relação, a esse entendimento, se não no cotidiano, no desenvolvimento do dia a dia? Anotar, registrar sempre tudo, anote, passo a passo, com este conhecimento, com uma foto do carro, ele saiu, correu, brincou, mostrou o carro, fez isso, aquilo, outro. Com a foto do macaco, ele disse que viu, que pulou, que já estava no zoológico, tem uma experiência. Com a foto do mar, ele vai contar da história do mar. Então, você vai pegando esses álbuns e vai registrando, de preferência filmando, para depois analisar passo a passo. Mas aí você registra como ele reage. E no lago, e no rio, e na piscina, e na chuva. São situações que você vai ter que registrar para você amadurecer e conhecer esse aluno. Mas este registro não é teu, é do aluno. É como um prontuário médico, vai ser um prontuário escolar. E esse prontuário tem que ir para todas as séries seguintes. Porque essa história desse aluno, ele não acaba naquele ano, não acaba quando você termina a série com ele. Você tem que ter responsabilidade de repassar esse processo. Isso não pode ser isolado, isso não pode ser eliminado, isso não pode ser circunscrito apenas ao teu, é meu aluno. Acabou, te vira, passa para a quarta série, passa para a quinta, passa para a sexta, vai passando de ano a ano, não me interessa mais. Não pode ser assim, porque a responsabilidade, ela é processual. Ela não repassa para outra pessoa, mas continua para um outro professor, um outro docente, um outro instrutor. E isto não acontece na escola. No máximo, na reunião de professores, quando se encontra, esse aluno vai passar, tu me mandou esse aluno, como é que tu me mandou sem saber disso? Vai passando que ele não vai saber mesmo nada, ele vai continuar sempre com a deficiência, vai levando. Lá na frente o problema é que depois ele desperta, depois ele amadurece. Não amadurece. E ele vai se sentindo realmente o verdadeiro Deus, porque não está, para ele está no processo de formação. Mas eu consegui, ele estava bem na minha sala, você foi que não soube trabalhar com ele. Por favor, pessoal, vamos ser responsáveis pelo processo. Não se culpa tanto o médico pelo mal feito, porque não se culpa o professor pelo mal ensinado. Mas eu não tenho culpa porque o problema familiar,
a criança tem conflitos sociais, a criança tem, eu não posso levar a responsabilidade. O que você faz com ele em sala de aula é sua responsabilidade e você tem que ter continuidade desse processo. Então se agregue com a família para que você possa trabalhar com mais qualidade, mais tempo, para que você possa ter de fato um sujeito e não um sujeitado, para que ele possa ter autonomia e liberdade. Você tem que trabalhar a visão de futuro, presente, hoje ou agora. Então qual a metodologia de trabalhar? Utilizar a apresentação do grupo como recurso motivacional inclusivo para o surdo? Não vai atender. Você tem que trabalhar o corpo a corpo individual. Quando eu digo aqui trabalhar o corpo a corpo individual em busca de uma autoconsciência pessoal e coletiva, eu estou dizendo que é necessário fazer com que provoque no indivíduo a dúvida, provoque no indivíduo questionamentos, reflexões, para que você, através de imagens, todo o processo inicial e ao longo de muito tempo tem que ser imagético. Então você vai precisar fotografias de um mesmo tema, imagens de um mesmo tema em situações diferentes. Então como reagir com cada situação? Como trabalhar cada situação de forma consciente, produtiva, reflexiva. Dá muito trabalho. Já tenho 30 alunos, 20 alunos, 25 alunos, 40 alunos, mais 2 ou 3 surdos. É teu, do intérprete, que não tem competência, que não é a competência dele trabalhar isso. Não é dele aquele aluno, é seu. Assuma esta responsabilidade. Para isso você foi formado. Não tenho formação em Libras. Problema teu. Estude. Procure. Pesquise. Conversa com um, conversa com outro como fez. Vai para o professor anterior para ver se ele fez alguma coisa. É essa história que tem que ser construída. E não jogar para terceiros. Ou no jogo passa, repassa, deixa para lá. Como se faz? Como se tem feito? E como tem acontecido muito tempo. O professor em sala de aula não é um fantoche, não é um marionete, nem pode ser faz de conta. O professor de sala de aula tem uma responsabilidade, tem um compromisso pessoal, social, coletivo, profissional. E o aluno, por sua vez, também. Ele precisa ter consciência de que aquele espaço escolar é um espaço de trabalho, é um espaço de responsabilidade, é um espaço de compromisso e de formação. Mas parece ironia que os professores frequentemente confrontam saberes experienciais, formativos e curriculares com os limites da educação escolar. Mas qual é o condicionante desse processo? Como está a estrutura e a condição de trabalho desses alunos, desses professores, da comunidade escolar? A escola com equipamentos tecnológicos e com equipamentos humanos preparados, formados, que gostam, que amam, que sentem felicidade com aquele trabalho. É essa a realidade? Então eu venho trazer para vocês, não é uma utopia, mas eu gostaria que cada um de vocês pudesse acreditar que um outro mundo é possível com a responsabilidade de cada um de nós. Nós, e não vocês apenas. Nós todos. Por isso que eu estou convidando para a gente pensar. Refletir, estou falando pensar. E agora, refletir, como é que eu vou refletir? Por isso que eu tenho que falar, porque não tem sinal para tudo. Tem sinal, na minha cidade eu faço sinal assim, tá, e daí? Eu critiquei alguns vídeos atrás, principalmente na aula de Libras, com relação ao sinal macho e fêmea que não tem, é tudo homem e mulher. Conversando com o intérprete, na minha cidade a gente faz fêmea e macho. Joia? Agora já tem um sinal. Falta socializar. Só isso? Qual o conceito? Qual a aplicabilidade? O que é que isso modifica? Em que varia? Qual a necessidade de ter o sinal? O que é que representa isso para a pessoa?
para a escola, para a comunidade, para a humanidade. É a relação macro, micro, macro aplicado todo o tempo, a todo momento. Voltando para cá. Qual a história do indivíduo, do sujeito? E essa história está sendo repassada, construída, analisada e produzida passo a passo a cada semestre, a cada ano letivo. E repassada para os professores, trabalhando para que haja um processo de evolução. Especificamente, qual é o objetivo da formação do estudo de Libras? Libras para ensinar a surdos ou Libras para ensinar o ouvinte? Também é outra indagação. O que o educador tem para oferecer aos seus alunos? Ele mesmo. O seu tempo, o seu carinho, o seu entendimento. E aí a gente acrescenta o seu compromisso, a sua responsabilidade, a sua dedicação, interesses, crenças, valores, atitudes. Tudo são qualidades, são reflexões, são adjetivações, são princípios que cada educador deve carregar consigo para o seu trabalho efetivamente. Em que aspectos as teorias do conhecimento oferecem recursos para guiar a prática pedagógica e a prática docente? Como trabalhar a avaliação e crenças profissionais? A abordagem centrada no educando descreve diferentes caminhos de ser educador. A educação sob esse modelo de abordagem requer diferentes caminhos para a ensinagem e a avaliação. Para que se proponha mudanças metodológicas e estratégicas na educação, é preciso fazer a constatação. E essa constatação ocorre a partir do pensamento, da reflexão, das discussões entre os sujeitos e propor novas ações. Então a avaliação ela consiste na possibilidade de ajuste entre o acerto e o erro, da autoconsciência dos limites e da possibilidade da superação. Contudo, quais são os objetivos da avaliação? Para a aprendizagem ou para a reprovação? Como conhecer o aluno surdo? São questões que eu vou fazendo para vocês refletirem, porque não existe uma receita de bolo. Faça com o aluno surdo assim. Primeiro eu tenho que saber qual é o aluno, eu tenho que conhecer o aluno. Se ele tem residual, se ele usa aparelho, que vivência, qualidade de vivências que ele tem. Qual o histórico dele junto com a família, junto com a sociedade, com a comunidade. Esse histórico está na minha mão para que eu possa então dar continuidade em todo o processo. Joga lá incluído. O diário de classe não atende à especificidade do aluno para que o professor possa construir o seu histórico. Então está tudo muito solto. E nossa mente, nós somos humanos, nós esquecemos. Não deu certo essa estratégia, amanhã pode dar a mesma estratégia com outro tema. Mas insistir numa estratégia que está dando errado, procura outra, procura ajustar, adaptar. Mas o professor chega em sala de aula todo dia para dar suas 2, 3, 4 aulas ininterruptas. O aluno pode até interromper, mas está lá, papapá. É uma logorreia, um verbalreia. E o intérprete é uma sinalreia. É um neologismo aí que eu inventei para poder caracterizar que está tudo muito solto, irresponsável, imageticamente sem consistência, teoricamente sem consistência. Então o trabalho abrange construção e formação de pessoas, de responsabilidade com o outro, de valores compartilhados coletivamente, da relação dialogal com ouvintes e surdos oralizados e sinalizantes. Surdos também oralizados, alguns são. Depende do residual auditivo, por isso que tem que conhecer o aluno. Não é Libras para todos os surdos? Não pode radicalizar, não. E aquele que nem Libras sabe? Analfabeto de pai e mãe, de Libras. Não pode ser lançado uma proposta de forma desordeira.
A tradição vale como referencial, mas não é atual. Sempre foi assim? Não vai dar certo. Faça o seu diário, faça o seu histórico, reflita como a melhor estratégia, onde deu mais certo, mais correto, da melhor forma, os melhores resultados, como repeti-los ou como alterar, como ressignificá-los. O discurso crítico difere da crítica construtiva e reflexiva. Aqui eu vou dar uma paradinha para refletir que o discurso crítico não é a crítica pela crítica. Quando eu faço todos esses questionamentos, eu não estou criticando por criticar. Eu estou querendo trabalhar uma crítica construtiva, reflexiva, para que você, enquanto instrutor, enquanto docente, na sua prática, no seu cotidiano, você possa exatamente transformar esse processo. A responsabilidade é sua, você tem autonomia para isso. Então, a atividade, como seria o aluno com deficiência auditiva no grupo? Qualidade das relações. Qual a qualidade do envolvimento com as atividades? Como conhecer o seu aluno? Isso aí você vai respondendo de acordo com o seu cotidiano. Se eu tivesse no modelo presencial, eu iria colocar uma questão por vez, 5 minutinhos para vocês discutirem. Depois a gente iria socializar e trazer uma espécie de um padrão, uma normatização, uma orientação, fica melhor assim, né? Uma orientação, manual do instrutor. Mas eu posso colocar essas questões aqui e a gente levar para o fórum para discutir. E aí fica mais proveitoso, porque são questões que vão trazer sua reflexão e a socialização com o grupo. Então não inviabiliza a colocação da questão, desde que você faça a sua reflexão de forma comprometida e responsável. Registrar, por exemplo, nome, aparência, origem, é natural de onde, hobby, gosta de que fazer? O apelido, se tem sinal, qual a idade, se trabalha, onde trabalha, se recebe benefício da prestação continuada, isso é muito importante. Eu conheço um surdo que chegou e disse: já estou no 3º ano, quando encerrar, para estudar mais nada. Aí eu perguntei para ele: benefício você tem? Tem. Deus, o que é que ele está dizendo aqui? Ele vai parar de estudar? Não interessa mais a ele. Ele tem benefício, dá um beijo em Deus, e manda beijinho para Deus e agradece a Deus, porque ele tem casa, como ele respondeu para mim. Tem casa, tem água, tem comida, mais nada. É essa a visão. Ah, mas muitos ouvintes também têm essa visão. Eu não vou discutir o acesso à informação que o ouvinte tem para buscar novas opções profissionais de trabalho, de vida, de relação, de interação. Autônomo, profissionalizante, com liberdade, ganhando seu bico, com profissional, do surdo que não tem orientação, não tem informação nenhuma, tudo é repassado para ele, pelo que o professor fala ou pelo que o intérprete passa para ele. Ou alguém em casa, algum amigo, algum outro surdo mais velho passou para ele. Estou aposentado, mas nada, não precisa não. Eu estou falando é deste modelo perverso e circunscrito a uma mediocrização da formação escolar da pessoa surda. Seguindo, qual o tipo de lazer, de expectativas de vida, está aí. Com quem mora, se a comunicação é facilitada por algum tipo de estratégia diferenciada, se envolve mais com ouvintes ou com surdos, se faz uma interação comunicacional, se está todo mundo interagindo na escola. Quando você vai receber uma criança surda, você também está recebendo sua família para discutir, para questionar, para avaliar, para analisar todo o processo de interação, todas as vivências que essa criança passou a ter, qualidade dessas vivências. Então você vai analisar, por exemplo, se a pessoa que começa a chorar, fica irritada com você,
Se a família, quando começa a contar a história dela, começa a chorar, se lamentar porque o filho é surdo, porque ele tem esse problema, como eu já escutei, é porque ele tem esse problema. O surdo dele não é problema. Também não vou dizer que é solução, mas não é problema. Você vai ter que despertar situações para poder provocar aprendizagens. Se a pessoa apresenta alguma dor, se tem algum estresse emocional, você vai ter que analisar. Se não entende a pessoa, nem consegue interagir com ela, uma criança surda, por exemplo, se ela tem língua de sinais ou não. Nós temos situações onde você vai chegar a uma situação, a criança surda, adolescente surdo, ele não vai saber sinal algum. Muitos alunos chegam para mim, cheguei em sala de aula, fui apresentar o sinal, não sabe. Aí ele chegou no começo do ano, não sabe sinal. Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou trabalhar? Então essa ansiedade, essa angústia. Aí ele chegou na sala, já entrou na 4ª série. Não sabe sinal nenhum. Te vira, por causa da idade. E você vai ter que começar do zero com ele. Então quais são os seus temores em relação à formação do instrutor? Em relação ao ensino, ao processo de ensinagem, de aprendizagem, à avaliação do sujeito, quer seja ouvinte ou surdo? Responda essa questão. Leva por fora essa questão, para a gente poder trocar essas ideias. Porque no presencial a gente parava aqui e você iria dizer. Mas aqui, no modo à distância, a gente precisa fazer essas reflexões. E qual é o dilema dos educadores? Refletir que a eficiência do profissional relaciona-se com suas qualidades pessoais. Ele enquanto pessoa, ele enquanto profissional. E se ele enquanto profissional atua em 2, 3 escolas, até uma pública e uma privada, como é que ele atua com a pública, como é que ele atua com a privada? Com a particular, ele vai atuar da mesma forma, ou então porque recebe mais de uma, ele vai condenar a outra? E as crianças, os alunos, os educandos, são vitimizados por isso? Qual é a preparação do profissional moderno? Moderno? O que é moderno? Para que época você está falando do que é moderno? Atualidade é inclusão, é formação inclusiva, educador inclusivo. Ele está sendo preparado e formado para isso? Diante de tantas variedades, diante da diversidade, não só processual, mas comunicacional. Ou a gente vai fazer aquele velho discurso do faço o que eu digo, mas não falo o que eu faço, e deixa tudo quietinho como está, porque vai dar certo como sempre deu, não incomoda ninguém. Então, como inserir um aluno surdo sinalizante no grupo, depois dos conflitos identificados? É uma atividade que desenvolvemos também no módulo presencial, mas que nesse momento a gente vai apresentar para que vocês já reflitam e registrem essas etapas para que vocês possam desenvolver no seu cotidiano. Então, como desenvolver o contrato, ter respeito e igualdade dos direitos com o grupo? Como proporcionar a recepção e acolhimento de cada educando? Quais as condições necessárias que ele precisa para a aprendizagem, para interagir? Como estabelecer um relacionamento harmonioso desde o início das aulas e a cada novo dia? O que deve ser considerado como essencial para o estabelecimento da interação da ensinagem e aprendizagem? Na segunda etapa é a etapa de socialização. Então você vai trabalhar justamente o que cada grupo desenvolveu, registrou, e vamos socializar para construir um manual, um procedimento mais harmônico e comum, como se fosse uma padronização inicial, não para aquartelar o sujeito na sua atitude, mas para orientar como trabalhar, principalmente aqueles iniciantes. Enquanto terceira etapa, é preciso uma premissa básica dos instrutores, haver entendimento prévio com a participação de todos os profissionais sobre as considerações, diferença comunicacional, diferença educacional da cognição visual, diferença estrutural de imagem e descrição visual, diferença do cotidiano do trabalho, mas vem a pergunta básica, que não pode calar. Quem quer mudar? Time que está ganhando não se mexe, fazer o quê? Quando eu levanto essa possibilidade de conhecer o outro, eu quero ampliar, não na perspectiva do professor lidar apenas com o aluno, mas é toda a equipe de trabalho e dos alunos que estão participando da atividade,
da contextualização dos temas envolvidos e com a comunidade, dos conflitos mais comuns, as regras de convivência e o contrato de trabalho, a área física da escola e da comunidade, o sentimento de pertencimento e empoderamento que é fundamental de cada um. Essa situação do pertencimento, do se sentir acolhido, envolvido, respeitado, ter um espaço para falar, sem ter que ser por intermediador, conversa com um, conversa com o outro, é muito positivo. Nós temos experiências em escolas inclusivas, onde na sala de aula todos se comunicam em língua de sinais. Então, se tem criança surda, sem colega surdo na sala, tudo em língua de sinais, você termina sem saber quem é o surdo, quem é o ouvinte naquele momento. Isso é fundamental na interação, na construção de uma sociedade inclusiva. Dá empoderamento, pertencimento, dá harmonia no ambiente. Isso é importante para que o professor compreenda, respeita, valore e modifique a sua prática. Então, no processo de trabalho, a descrição das principais atividades devem ter atendimento, orientação educacional especializado, atendimento com orientação familiar, programa de prevenção comunicacional à violência escolar, atividades de ensino e formação de equipe de trabalho e apoio referencial como fuga dos conflitos, das situações inesperadas, de interagir com outros profissionais, outros professores, para que possa haver uma transdisciplinaridade e o apoio referencial como busca de novas estratégias de interações. Trabalhar um contrato de ensinagem com diferentes papéis diante dos direitos e deveres, do papel do instrutor, do papel do educando, quer seja ouvintes surdos, papel dos gestores, papel das famílias. Um contrato de ensinagem colocando, registrando os direitos, deveres e obrigações. E tendo surdo, tem que ser de forma imagética, coloca o que pode, o que não pode, de forma imagética, discute, explica com sinal, mas autoexplicativo. Então, para construir a cartilha do instrutor, o manual do instrutor, como queiram chamar, os princípios de instrutoria, é preciso registrar esses princípios de instrutoria, aplicados de acordo com as circunstâncias de cada local e das experiências prévias, saberes experienciais dos educandos, normas e diretrizes, valores, perspectivas e possibilidades. Então, nos princípios do instrutor de Libras, é um profissional qualificado. A atividade educativa são influenciadas pelo diálogo com a comunidade. E o instrutor de Libras é recurso de uma escola-comunidade definida. E a qualidade da relação profissional com pessoa surda é fundamental no desempenho das atividades educativas. Então, na perspectiva de compreender o trabalho do instrutor, o ser humano ele vai apresentar eficiência ou deficiência? O foco é na pessoa ou o foco é na surdez? É na continuidade sustentada ou na continuidade mínima do que mínimo que ele pode oferecer ou aprender? Da especificidade cognitiva ou da generalização do sempre foi assim, do não adianta mesmo porque é surdo? Os problemas são vistos desde o início, mesmo que pouco definidos, mas com a sua historicidade vão um processo evoluindo, ou é um problema atropelado, mascarado, superficialmente encarado? Para finalizar essa nossa discussão inicial sobre a avaliação, é preciso ponderar o valor de textos e vídeos com impressões teóricas. Pode não terem sido aplicados, pode não ter tido êxito. O que de fato se faz, se orienta, existe enquanto estratégia de metodologia do ensino. Bons estudos para todos. Eu espero que neste breve momento de discussão, de provocação, vocês tenham compreendido a real importância de trabalhar a avaliação com as pessoas surdas e ouvintes de forma diferenciada, específica, estrategicamente, individualmente, na perspectiva do vir a ser o sujeito humano, humanizado nas relações que são humanizantes. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Nos encontraremos nos fóruns para discutir todo o processo de avaliação. Tchau.